profecia anunciava que do povo de Israel sairia aquele que ao mundo a paz traria. Era a promessa do Messias que desde a eternidade existia. Para lutar contra o pecado viria o prometido Messias, trazendo o poder celestial e para vencer as forças do mal. Em Nazaré foi o anjo Gabriel que, enviado de Deus, vindo lá do céu, disse à Virgem Maria: agraciada és tu, pois darás à luz a um menino que chamarás Jesus. Era o Messias prometido, Belém nascia, e Deus o Pai foi glorificado naquela humilde estrebaria. O Messias Jesus, o Senhor, já nasceu como rei, mas com humildade viveu. Foi santo e só fez o bem. Milagres tão lindos operou, e todos aqueles que nele crerão o seu perdão receberão. Mas o Messias sem piedade foi traído e o obrigaram a levar uma pesada cruz, e com o coração ligado ao Pai, humildemente sofreu Jesus.
Lá no Calvário estava o Messias, com o seu corpo ardendo em dor, entregou seu espírito na mão de Deus, e aqueles que o martirizaram perdoou. E os séculos então se passaram, e uma promessa de Jesus foi cumprida. Nos enviou o outro Consolador, a Santa Voz querida. E quando a Santa Voz ao céu subiu para receber seu galardão, deixou seu sucessor, o irmão Aldo, para continuar a missão de Jesus. Obra da salvação, obra da salvação, obra da salvação. Era tarde, quase noite, na cidade de Belém, santos anjos radiantes sobreviam do além, do além, do além, trazendo glória e ternura, trabalhavam sem cessar, com carinho e formosura, preparavam o lugar onde a grande majestade, com um lindo alvorecer, com doçura e humildade, neste mundo ia nascer. Soprava a brisa gentilmente, prenunciando o Messias, e à meia-noite exatamente deu a
tua luz, Virgem Maria. Quantos ricos, quantos pobres, quanta gente de valor esperavam vir tão nobre. Jesus Cristo, Salvador, Salvador, Salvador. Mas o Rei tão pobre veio para provar ao pecador que a riqueza está na alma de quem planta o amor. E cresceu o pequenino, se fez moço redentor, plantou flores num caminho que era feito de terror, trouxe fé e esperança, trouxe paz espiritual. Por isso a Ele feliz canta meu coração neste Natal, 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 Natal. Que maravilha de Natal. Glória, glória, glória a Deus, Pai eterno Criador, enviou seu Filho Jesus, nosso amado Salvador, veio à terra com muito amor, trazendo a bênção do Criador. Veio do céu com esplendor, trazendo a paz do meu Senhor. Salvar, salvar e perdoar milhões de filhos de Deus. E ainda hoje o Mestre faz, salvando almas para o Consolador. Chegou, chegou o teu Natal, Natal de glória e esplendor. Nasceu Jesus, o Salvador, trouxe à terra a paz e o amor. Com ele veio a liberdade, a salvação da humanidade. Com ele veio o Evangelho
santo amor e a santidade. Salvar e perdoar milhões de filhos de Deus. E ainda hoje o Mestre faz, salvando almas para o Consolador. Chegou teu Natal, Natal de glória e esplendor. Nasceu Jesus, o Salvador, trouxe à terra a paz e o amor. Com ele veio a liberdade, a salvação da humanidade. Com ele veio o Evangelho, o santo amor e a santidade. Chegou o teu Natal, nós adoramos com fervor nosso Jesus, Rei e Senhor, e o Santo Espírito Consolador, Salvador e Consolador. A paz do Senhor a todos. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, nós vamos orar. Cumprimento também os visitantes e aqueles que nos acompanham pela internet, desejando que sejam muito abençoados no transcurso desta reunião. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, nosso bendito e amado Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Santo Irmão Aldo, teu santo sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor, nos achegamos, Santa Vó, à vossa presença, rogando a tua bênção, a tua unção, a tua graça, a tua virtude sobre esta reunião e sobre todos os teus filhos, dando a todos nós muito consolo, paz, saúde, alegria, união e felicidade. Querida avó, unge também o trabalho do coral e que os hinos apresentados sejam para a glória da Senhora, do primaz, da Virgem Maria, de Jesus e do nosso Deus. E também nos lembramos das demais congregações de tua igreja e rogamos que a bênção do teu divino Espírito os console e dê a todos também muita paz, união e alegria. Recebe o nosso amor, Santa Avó, e eu declaro esta reunião consagrada, Senhora, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor,
nosso amado primaz, profeta e supremo pastor, Santíssimo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. A obediência é um dos pilares fundamentais da vida espiritual. Ela não se limita apenas ao cumprimento de regras, mas representa uma entrega voluntária e amorosa à vontade de Deus, à verdade do Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos trouxe e a doutrina e disciplina que regem esta bendita Igreja Apostólica. Obedecer é reconhecer que há uma ordem divina que nos guia, protege e salva. É vivermos em consonância com os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus e que, por inspiração divina, foram revelados à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para este tempo da regeneração e da salvação. A Santa Vó Rosa, como consolador prometido por Jesus, e o Santo Irmão Aldo, como seu fiel profeta, nos legaram uma doutrina pura, santa e restauradora. Eles nos ensinaram que a obediência aos princípios celestiais é o caminho seguro para a vida eterna. Não é suficiente apenas frequentar a igreja ou conhecer seus ensinamentos. É preciso vivê-los com sinceridade, humildade, fidelidade e perseverança. Como sabiamente disse o Santo Irmão Aldo, as portas da igreja estão abertas para todos que desejarem entrar. Mas e as portas dos céus estarão abertas para todos? Essa pergunta nos convida à reflexão profunda. Tudo o que fazemos está registrado no livro da nossa vida e será possível de julgamento. Não há como esperar da verdade divina. Por isso é urgente que cada um examine sua conduta, seus pensamentos e suas intenções diante do Senhor. A fidelidade aos princípios de Deus nos torna seus filhos nesta terra, membros da família apostólica que tanto a Santa Vó Rosa quanto o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a amar e respeitar. É por meio da obediência que nos tornamos dignos da herança celestial. É pela humildade que reconhecemos nossa dependência de Deus Pai e de seus santos. E é pela perseverança que vencemos as tentações e permanecemos firmes até o fim. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos fiéis, sejamos obedientes, sejamos sinceros e humildes, que nossa vida seja um testemunho vivo
da graça que recebemos. Que o nosso coração esteja sempre voltado para o reino dos céus e que no dia do juízo possamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa missão e esse é o legado que devemos honrar com toda a nossa alma. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral o mais perfeito Natal.
Jesus nasceu, a humanidade vivia imersa na escuridão espiritual, afastada de Deus, privada do amor perfeito, da verdadeira justiça e do conhecimento do reino dos céus. A falsidade e o egoísmo dominavam muitos corações. O mal subjugava os homens pelo orgulho, pela ambição e pela cobiça. Dessa condição resultavam guerras, opressão dos mais fracos pelos mais fortes e ausência de paz entre as nações. A criação clamava por amor e justiça. O sofrimento humano na saúde, no espírito e na convivência era imenso. Foi por compaixão, por esse sofrimento, que Deus o Pai, em sua infinita misericórdia e pela esperança na regeneração da raça humana, enviou seu Filho amado para nascer como homem, viver entre nós e dar-nos o exemplo de Filho de Deus. O Verbo, feito carne, trouxe a luz necessária para dissipar as trevas e apontar o caminho da reconciliação com Deus e com os irmãos. Jesus, ao cumprir sua missão, ofereceu a todos a mensagem de salvação e consolo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele veio trazer paz interior, a verdadeira paz da alma, e tornar a vida daqueles que o aceitam conforme a sua lei mais leve e plena. Jesus é o pão da vida. Ele veio alimentar os corações famintos de amor e de justiça. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quem se nutre de Cristo vive pela vida de Cristo. Aqueles que acolhem Jesus, segundo os ensinamentos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da nossa Igreja Apostólica, conhecerão a beleza do seu amor, da sua doutrina e do seu mandamento de amar a Deus e ao próximo. A missão de Jesus inclui a salvação da alma e a promessa da vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer em Cristo significa deixar do pecado e das maldades e tornar-se participante da vida nova em Deus. Além da salvação pessoal, Jesus veio promover a unidade entre os corações, sobretudo entre os membros do seu povo e da sua igreja. Na sua oração sacerdotal, antes de subir ao Pai, Jesus pediu pela unidade dos seus, dizendo assim: para que todos eles sejam um, e assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quanto a mim,
dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. A unidade espiritual é um sinal da presença de Cristo no meio do seu povo e um meio para que o mundo reconheça o amor do Pai Criador. Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja cumpra fielmente a missão que lhe foi confiada por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é indispensável praticarmos o amor ao próximo, o perdão e a união fraterna. Sem essa verdadeira comunhão, não alcançaremos a estatura de Cristo, nem experimentaremos vitória espiritual permanente. A perfeição da unidade ainda precisa dominar muitos corações. É necessário cultivar-se a boa vontade de amar e de reconciliar-se, especialmente dentro das famílias e da convivência na igreja e na sociedade. O Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa trabalham incansavelmente pela plena realização dessa unidade em nosso povo. Muitos ainda resistem por dureza de coração, teimosia ou orgulho. Recusam-se a humilhar-se e a reconciliar-se com seu irmão. E por isso não experimentam a paz interior, a felicidade plena, nem o progresso espiritual. E por vezes tão pouco material. A oração de Jesus pela unidade só produz fruto onde há arrependimento, conversão e mudança de vida. Há, porém, sempre esperança. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo permanecem prontos a tocar e transformar corações pelo poder do Evangelho do Reino dos Céus, que é a doutrina e disciplina que regem esta Santa Igreja Apostólica. A mensagem do Natal, o anúncio do nascimento do Salvador, tem por finalidade regenerar as almas, reacender o amor e promover a conversão. Se aceitarmos este dom com humildade e houver prática sincera da doutrina e disciplina apostólica, alcançaremos grandes vitórias na construção da unidade espiritual de todo o nosso povo apostólico. Que a graça do Natal nos conduza à verdadeira regeneração e à salvação, fazendo do nosso coração um testemunho vivo do amor de Deus. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral Adoração de Natal.
celeste apareceu, cantando louvores ao Pai, e na terra a glória dos céus, com grande esplendor resplandeceu. A semente deste povo na terra ficou e germinou, e hoje aqui brotou e surgiu tua igreja, que é fruto do teu Natal, Senhor. Nesta igreja que é tua, ó Jesus, com teu poder criador, formaste a Santa Voz Rosa, dando-lhe a glória de ser nosso Santo Espírito Consolador.
que é tua, ó Jesus, com teu poder criador, formaste a Santa Rosa, dando-lhe a glória de ser nosso Santo Espírito Consolador. Nossa irmã, a senhora Giovana Maria Furtado da Silva, residente na cidade de Londrina, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para nossa sede em novembro de 2025. Fiquei gestante e na 28ª semana de gestação, exames revelaram perda de proteína na urina e o diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce. Fui encaminhada à maternidade com risco de parto prematuro. Mantive minha fé na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e aos poucos meus exames foram apresentando melhoras. Os médicos nos informaram que talvez conseguíssemos manter a gestação até as 34 semanas. Com 33 semanas e 3 dias, os exames pioraram novamente. Minhas plaquetas caíram muito, caracterizando a síndrome de HELP. E foi necessária uma cesariana de emergência. Entreguei a minha vida e a do meu filho nas mãos de Deus e dos seus santos, sempre orando e confiando. Nosso filho Mateu nasceu em 8 de janeiro de 2025, com 33 semanas e 3 dias, pesando apenas 2,50 kg e medindo 41 centímetros. Após o parto, tive uma convulsão discreta. Graças a Deus, meu esposo, Maicon Douglas, percebeu e avisou os médicos. E mais uma vez fomos abençoados com um milagre. Nosso bebê precisou ficar entubado na UTI neonatal e receber oxigênio, pois nasceu um pouco fraco. Depois de uma semana, não necessitava mais de oxigênio, apenas de sonda para a alimentação. Exames posteriores mostraram que ele havia contraído citomegalovírus durante a internação. Recebeu antibiótico endovenoso por 1 semana e melhorou. Recebemos alta em 21 de janeiro de 2025 e voltamos para casa. Pouco depois, passei a sentir muitas dores pelo corpo, com dificuldade para me levantar e me locomover. Procuramos um especialista e exames diagnosticaram
nefrite lúpica ativa, inflamação grave nos rins. Os médicos ficaram surpresos, pois minha gestação foi de alto risco, sem que soubéssemos dessa condição. Agradeço a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pelo milagre e pelo amparo, bênção e proteção durante todo esse processo. Hoje nosso filho tem 10 meses, está com plena saúde, pesa 9 quilos e mede 74 centímetros. Somos imensamente gratos. Então seja louvada a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus e todos os santos por esse grande milagre. Irmãos, vamos ouvir a orquestra. A grande estrela anunciou.
é linda que o trono de Deus se aproximou. Nas terras da Palestina, um facho de luz irradiou. Iluminando a estrebaria na cidade de Belém, onde a Santa Virgem Maria louvava a Deus e os anjos também. Do menino na manjedoura deitado era uma bênção a sua presença. O reino do céu havia chegado. Meu amado Jesus, eu te louvo, eu te adoro, ó Salvador. Meu coração está em tua luz. Minha vida é tua e do Consolador. Com o teu povo unido apresento o meu amor. Entrego-te minha alma contrita, com gratidão neste Natal, meu Senhor. Do menino na manjedoura deitado era uma bênção a sua presença. O reino dos céus havia chegado. Meu amado Jesus, eu te louvo, eu te adoro, ó Salvador. Meu coração está em
tua luz, minha vida é tua e do Consolador. Com teu povo unido apresento o meu amor, entrego-te minha alma contrita, com gratidão neste Natal. Meu Nós estamos, irmãos, nos preparando para podermos homenagear grandemente a Jesus nosso Senhor pela data do seu natalício e também glorificar muito a Virgem Mãe, Maria Santíssima. Porque realmente, irmãos, não fossem eles, Deus o Pai não poderia ter trazido essa humanidade até a presente geração. Porque notem que no passado, em muitos séculos, o povo acabava se corrompendo. E Deus ia enviando os profetas para conseguir ao menos a salvação dos humildes. E infelizmente, irmãos, cada profeta do passado precisou dar a própria vida em sacrifício, porque realizaram um ministério muito glorioso, mas foram muito perseguidos, injuriados, criticados, maltratados e sacrificados. Chegou uma época que Deus não tinha mais esperança de preservar a raça. E viria o dilúvio para acabar com tudo. Porque novamente a humanidade estava num estado muito crítico. Todos materializados, havia a prática da bigamia, havia a exploração dos menos favorecidos, não havia amor, não havia piedade, não havia reconhecimento, não havia colaboração e, por conseguinte, não havia temor nem respeito a Deus e aos seus santos. É que naquela época Deus sempre usa de sua grande misericórdia por amor à raça que Ele criou. E olhando a humanidade, Ele achou um que merecia a sua misericórdia. Noé. Porque as demais pessoas não mereciam mais nada. E tudo começou, principalmente, irmãos, por culpa dos pais, que foram criando seus filhos sem disciplina, sem honradez, sem dar bom ensino, sem dar bom exemplo, sem ter diálogo, somente interessado nas riquezas, nas paixões e nas coisas materiais. E dava um péssimo exemplo às crianças.
Entenderam, irmãos? Inclusive na prática da bigamia. Então foram criando filhos não para Deus, mas foram criando filhos já rebeldes. Crianças já indignadas de ver tanto erro na vida dos pais. E com isso se tornavam também iguais. E Deus foi tendo misericórdia, mas chegou uma hora que se não fosse Noé, ele teria deixado que a raça se terminasse no dilúvio. E por quê, irmãos? É verdade que Noé era profeta, tinha os dons de Deus, mas ele vivia o que ele pregava. Ele criou muitos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos na disciplina de Deus, dando principalmente o seu exemplo, tendo diálogo, tendo paciência com as crianças, tendo amor divino aos filhos, aos seus descendentes, e sempre temente a Deus. Então Deus viu que através de Noé a raça ainda ia ser dada em prosseguimento. Mas deu ainda uma oportunidade a todos. E orientou a Noé que construísse uma arca, um grande barco, em terra seca, é lógico. E à medida que fosse construindo, que ele pregasse às multidões o porquê daquela arca. E ensinasse o povo que Deus estava dando uma última oportunidade de salvação, ao menos aos humildes, aos sinceros, aos tementes, que ouvissem a palavra dele. Mas, irmãos, foi tudo ao contrário. O povo debochava, achava que ele era insano, que era muito velho, que não sabia o que estava falando e não sabia o que estava fazendo. Construindo um grande barco em terra enxuta. Não creram nele, na sua mensagem, na sua pregação e na oportunidade que Deus estava dando, ao menos aos bons de coração, porque não tinha um bom de coração, não tinha mais. Porque Deus não faz injustiça. Se tiver um, ele salva os outros por amor àquele um. Por isso que ele deu oportunidade através de Noé. Mas quem se salvou na arca de Noé? A família dele. Por quê? Porque ele havia criado a sua família temente a Deus. Ele havia educado desde o berço suas crianças na disciplina celestial. Ele nunca deu mau exemplo, nem à esposa, nem aos filhos e a nenhum descendente. Muito ao contrário, a vida dele era um culto de louvor a Deus, porque ele era santificado, porque ele pregava as leis divinas dos profetas e dava exemplo. Entenderam, irmãos? Então, por causa dele, a raça foi preservada, porque quando Deus viu que não tinha mais jeito, ninguém queria crer, ninguém queria entrar na arca, ninguém queria aceitar a última oportunidade de salvação, ele deu oportunidade a todos. Não fez injustiça nenhuma, mas ninguém quis. Então ele ordenou a Noé que entrasse na arca com toda a sua família. E toda a família dele aceitou. Pelo que consta nas Escrituras, ele devia ser bem idoso. Ter muitos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, porque ele tinha muita idade.
mas todos aceitaram a palavra dele, os seus conselhos e confiaram, porque foram criados, irmãos, no temor a Deus. Entenderam? Então Deus preservou a raça através da família dele. O dilúvio levou a todos, mas a família dele foi salva para dar prosseguimento à raça. Mas, infelizmente, tudo foi se repetindo novamente. E as gerações foram se corrompendo. Deus mandava mais profetas, mas eram também sacrificados, porque só conseguiam converter os mínimos, os humildes, porque a maioria prefere o mundo. E hoje, como é que está o mundo? Deus falhou? Não. Jesus falhou? Não. A Virgem Maria falhou? Muito ao contrário. Ela sempre abençoou, durante séculos, os humildes, os sinceros, guardou as criancinhas e durante todos os séculos fez milagres para que o povo não se esquecesse de Jesus, o seu filho. Entenderam? Mas como que está a humanidade? Nós não podemos julgar, mas graças a Deus temos consciência, temos os ensinos, temos a doutrina, temos o outro Consolador que veio para nós e temos o último profeta de Deus, dotado de todas as virtudes do Espírito Santo. Então, amados, sabemos que esta igreja, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através de todo o poder do Pai, é a última oportunidade de salvação, a presente geração. E tanto é verdade que a nossa palavra já está no mundo inteiro. Deus não faz injustiça. Ele dá oportunidade a todos, porque Ele tem amor. E é o que a Santa Vó Rosa, o Irmão Aldo, Jesus, Virgem Maria e esta igreja está fazendo, cumprindo a nossa missão. Mas tudo se repete, irmãos. A maioria, infelizmente, prefere o mundo. Quem se salvou no tempo de Noé? Só a família dele. E em quem Deus tem esperança de salvar agora? Só a família apostólica. E todos que vierem a dar ouvidos à nossa palavra e forem humildes e se converterem a esta fé. A oportunidade Deus não deixa de conceder. No passado mandou o seu próprio Filho, santíssimo, imaculado, puríssimo, perfeitíssimo, para vir sofrer, ensinar o Evangelho, pregar a doutrina, curar todo tipo de doença, realizar todo tipo de sinal, milagre e maravilha, provando que era o Cristo. Deus não deixou faltar nada. E como está na mensagem, o Natal de Jesus, Ele não veio só para dar consolo, para dar saúde, para fazer milagres, mas veio especialmente para conceder a vida eterna e a salvação de almas aos humildes e aos sinceros. Tanto que para consumar sua obra vicária, ele não se negou até mesmo ao sacrifício na cruz. Deu sua vida em sacrifício por amor a nós. Por que foi crucificado e maltratado? Porque novamente todos aqueles que viram os seus sinais, viram os seus milagres, receberam seus benefícios, em grande parte
não creram nele como se fazia necessário. A época também estava muito difícil, e se ele não viesse, Deus não teria esperança de salvar mais ninguém. Mas foi a vinda dele, através da Virgem Maria, que garantiu novamente a existência da raça, mas ele teve que se sacrificar por amor a esta raça. Então, irmãos, o Natal de Jesus tem um significado muito grande, especialmente para nós. Porque somos a família de Deus. Temos Jesus conosco. Temos a Virgem Maria. Temos o outro Consolador e o último profeta. E todo o reino do céu se uniu. Todos os santos e anjos para vir ajudar a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a levar avante esta obra. Então, no Natal, todo o amor que dediquemos a Jesus é pouco, porque Ele merece muito mais. Então, o que vamos fazer, conforme está no boletim? Santificarmos os nossos dias. Na fé, as duas mensagens falam isso. Na fé, na obediência, na santidade e na disciplina. E o Natal devemos estar consagrados e unidos. É o que mais está pedindo essa mensagem de Natal. União. E foi justamente o que Jesus veio trazer. Pai, que eles sejam um em nós, para que o mundo veja que tu me enviaste. A oração sacerdotal, Jesus pediu união aos seus apóstolos. E a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, o que mais pediram para nós, irmãos, foi união. Tanto é verdade que o hino que a avó mais gostava era o Sempre Unidos. E muitas vezes ela nos pedia para cantarmos marchando o hino Sempre Unidos, como que fazendo um voto a ela, que seríamos sempre unidos a ela, a Jesus e ao reino do céu. E o que mais o irmão Aldo pediu nos 44 anos do seu ministério, através dos boletins, foi a união. Porque se não tivermos unidos no amor, não mereceremos nada e a igreja não poderá cumprir a sua missão até o fim, dando oportunidade de salvação a todos os humildes e sinceros de todas as gerações, de todas as nações. Agora, o que pede o boletim? Pede que sejamos perdoadores. Se não soubermos perdoar o nosso irmão, como que seremos unidos? Como que promoveremos a união se nós estivermos divididos contra um ou contra outro? Então, irmãos, devemos ser fiel, obedientes, mas ter amor a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? Principalmente os apostólicos. Então, se tivermos amor a Deus e uns aos outros, só gozaremos de vitória. E teremos paz e teremos consolo, união e santidade. A Santa Avó nos ensinava, não tem coisa melhor do que perdoar. Quando perdoamos, ganhamos paz, ganhamos consolo, ganhamos alegria, ganhamos a presença de Deus conosco. Porque errar é humano, mas perdoar é divino. Então é o principal mandamento, irmãos, o amor acompanhado das obras. E qual é o maior fruto do amor? É o perdão. Como está aqui no boletim, não se neguem. Às vezes um apostólico não gosta muito do outro. Ah, aquele lá não quero nem ver na minha frente.
Irmãos, isso é pecado grave. Nós somos filhos de Deus. Se nós quisermos entrar lá, devemos querer que todos entrem. Devemos ajudar uns aos outros, porque perfeito nós não somos. Perfeito foi o irmão Aldo e a Santa Avó, Jesus e a Virgem Maria. Entenderam, irmão? Então nós precisamos um do outro. Devemos vigiar, ser fiel, disciplinado e consagrado, como está na primeira mensagem. Mas também, como está na segunda mensagem, devemos ter amor aos nossos irmãos e saber perdoar a fraqueza dos outros. O que Jesus falou no Pai Nosso? Pai, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se não perdoa, não merece o perdão. Entenderam, irmãos? E Jesus e a avó e o irmão Aldo deram exemplo, e a Virgem Maria também. Quanta perseguição Jesus sofreu. Até o martírio. E qual foi a sentença que ele deu? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A Virgem Maria foi muito caluniada, viu, irmão? Não está na Bíblia, mas a avó nos ensinava. Principalmente pelo modo com que ela deu à luz a Jesus. Sem interferência humana. Somente com a unção divina do Espírito Santo do Pai. Ela era imaculada e Jesus imaculado. Mas até por causa disso, irmãos, ela foi perseguida, foi injuriada, foi caluniada e foi maltratada pelo povo daquela época. E qual o exemplo que ela nos deu? Perdoou a todos. E a Santa Avó Rosa? Nos últimos anos da sua existência, todo o poder das trevas se levantou contra ela. Ela foi injuriada, ela foi caluniada, ela foi perseguida, ela foi maltratada, até por entes queridos. Que ela tinha praticamente dado a vida para algumas pessoas. E por essas pessoas também foi, podemos dizer, crucificada. E qual a sentença que ela deu? Perdoou a todos e nos deixou o maior profeta à nossa frente, preparado por ela para garantir a nossa vitória. Entenderam, amados? Irmão Aldo, os irmãos se lembram. Quanta calúnia, injúria, maltratos por pessoas que ele tanto ajudou. E o que ele falava? Se amanhã algum deles se arrepender, eu perdoo de coração. Então, irmãos, para nós não faltou exemplo. Não cabe a um apostólico ter raiva do outro, não querer perdoar o outro, não querer dar a paz do Senhor. Não cabe, para nós não serve isso aí. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, perdoai os vossos ofensores, abençoai aqueles que vos perseguem. Se nós temos que perdoar os outros e não vamos ter complacência dos nossos irmãos, então, irmãos, Natal é união. Natal é perdão. Natal, como está na doutrina e no boletim, é regeneração e salvação de almas. Mas para isso acontecer, nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte e promovermos a união. E os pais promoverem união aos filhos. Com o seu exemplo, com o seu amor, com sua obediência, com o seu diálogo, com sua paciência, com sua misericórdia. Assim criarão filhos santos para Deus. E esta igreja só contemplará a vitória,
até a nossa última jornada. Então, irmãos, amanhã a gente continua. Se Deus quiser, estaremos todos aqui. Vamos ficar em pé para orar? Vocês querem ouvir no último hino? Eu quero. Vamos ouvir? O nascimento do Salvador. Depois a gente ora, tá bom?
Eu lembro aos irmãos que temos reuniões aqui na sede, toda quinta-feira, sábado e domingo, às 19 horas. Agradeço o coral, os regentes, músicos, solistas, a presença dos irmãos, os que nos visitaram e aqueles que nos acompanharam pela internet. Convido a todos para estarmos novamente aqui amanhã, participarmos de mais uma reunião. Todos em pé, irmãos, vamos orar. Santíssimo Primaz, querido irmão Aldo, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, muito te louvamos, irmão Aldo, pela oportunidade da realização de mais esta reunião em tua sede. Irmão Aldo, apresento ao Senhor todas as orações que esses teus filhos estão fazendo, todos os pedidos que te fazem. Rogo que o Senhor os atenda. O Senhor conhece melhor do que nós tudo o que precisamos para o benefício da nossa vida de apostólico. Entrego ao Senhor também esses cujos nomes escritos estão nessa caixa de oração. Santo Primaz, realiza grandes milagres na vida do teu povo. Abençoa esta nação e as demais, e aonde houver um inocente, os entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor abençoe, proteja e guarde a todos aqueles que o nosso Deus tem esperança de salvar e de levar para o céu. Irmão Aldo, abençoa estes teus filhos, despede-os na paz e no teu amor, que eles tenham uma noite de paz e de repouso, e amanhã um dia de santidade, e possam estar conosco na tua igreja para receber mais da tua bênção, da tua unção e da tua graça. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos dos céus. Tenham paz, consolo, alegria, união e felicidade neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.